Caros telespectadores da TV Maceió, é com muito prazer que nós nos encontramos hoje aqui para tratarmos de um fenômeno atualíssimo, um fenômeno extremamente preocupante e que nós consideramos que precisa de muitos esclarecimentos, exatamente para que os pais, os educadores e a população em geral possam entender melhor que fenômeno é esse, quais são as suas causas e quais as consequências que ele poderá ter na vida e na saúde psíquica das nossas crianças. E para tratar desse assunto conosco hoje, nós temos a satisfação de contar com a presença da psicanalista Ângela Vorcaro, que é uma estudiosa do assunto. É uma pessoa que se dedica já há vários anos ao estudo da psicanálise com crianças e, com a sua experiência clínica, sem dúvida, poderá nos dar uma contribuição valiosíssima para a melhor compreensão deste fenômeno. E que fenômeno é este que a gente está colocando aqui? É o enquadramento cada vez mais precoce de dificuldades e de sintomas psíquicos das nossas crianças em diagnósticos psicológicos ou psiquiátricos e, consequentemente, a medicalização dessas crianças. A psicanalista Ângela Vorcaro, ela é professora da pós-graduação da Universidade de Minas Gerais, ela é doutora em psicologia clínica e também é uma psicanalista vinculada à Associação Psicanalítica Lacaniana. Vamos então apresentar aos nossos telespectadores a Ângela Vorcaro. É um prazer imenso tê-la entre nós. Meu. E vamos começar então a nossa entrevista de hoje com uma pergunta que nós consideramos, Ângela, fundamental. A gente gostaria de compreender o que foi que aconteceu nas últimas décadas, que houve assim um crescimento assombroso das dificuldades e dos sintomas psíquicos das nossas crianças. E, sobretudo, o que foi que fez com que essas dificuldades e esses sintomas passassem a ser nomeados de transtornos mentais? Bom dia a todos, é com muito prazer que eu estou aqui. Na verdade, o que aconteceu foi uma transformação social que é sentida em vários aspectos, em vários lugares, né? E que tem aspectos muito positivos, que é essa revolução tecnológica, né? Que nos atinge a todos, mas que nos obriga a um funcionamento, muitas vezes, a partir do imediato, do imediatismo. Junto com isso, aconteceu um grande desenvolvimento das drogas psicofármacas e que levaram à construção de uma ideia de uma eficácia, quer dizer, elas passaram a ter uma eficácia maior do que tinham até então. Uhum. E isso criou, e junto com isso, né, o avanço da indústria, o avanço do consumo, o avanço do capitalismo, vamos dizer assim. Certo. Né, que gerou, quer dizer, todos esses fatores se uniram ao grande problema da educação das crianças pelos pais, na medida que uma série de aparatos sociais vieram fazer suplência à função parental, né? Os pais, em geral, mais absortos no trabalho e com menos tempo para as crianças, né? Buscando soluções que fossem mais imediatas para aliviar seu mal-estar dos cuidados com as crianças, né? E delegando essa função para a escola, para terceiros, né?
e, de certa maneira, se eximindo um pouco, né, de um suposto trauma que poderiam causar, etc. e tal, né, e com isso abandonando muito a relação direta com as crianças. Certo. Veja bem, a gente trabalha numa instituição educativa e a gente tem observado que tanto no convívio escolar como também no convívio social, quando os pais se deparam com um comportamento fora do padrão nos seus filhos, nem sempre o psicanalista é o primeiro profissional que é lembrado para cuidar daquele filho. Muitas vezes, e até frequentemente, se pensa logo no psicólogo, no neuropsicólogo, no psiquiatra. Então, eu queria que você pudesse nos dizer, né, como é que você pensa isso? O que é que leva a isso? Né? O que faz com que, depois de tanto tempo, haja ainda uma dificuldade de que os pais conduzam as suas crianças ou os seus adolescentes ao consultório dos psicanalistas? Bom, me parece que essa questão está um pouco engatilhada naquilo que eu estava dizendo anteriormente. Primeiro que é uma espécie de ilusão que nós temos, né, de que com todos os avanços da ciência em relação ao funcionamento do corpo, aos transplantes, né, a ciência médica vem cada vez ganhando uma preponderância muito grande como uma espécie de sinônimo de sucesso. Uhum. Né? Então, é o sucesso nas cirurgias plásticas, é o sucesso na cura das doenças, né? E o grande problema é a gente fazer uma relação direta entre esse funcionamento orgânico que funciona de acordo com determinados princípios e que e pode ser abordado de determinadas formas, é querer fazer uma transposição direta disso para o funcionamento psíquico. Uhum. Né? Entre o funcionamento orgânico e o funcionamento psíquico há uma relação que muda totalmente as leis que organizam esses funcionamentos. Né? Mas, de toda forma, me parece que se tenta o tempo inteiro fazer com que esse funcionamento psíquico se submeta aos mesmos critérios do funcionamento orgânico. Né? Como a gente sabe, o funcionamento orgânico é muito menos susceptível de receber interferências do meio do que o funcionamento psíquico, que é totalmente dependente daquilo dos laços sociais que se formam. Então, as relações são muito diferentes, né? Os efeitos do uso da medicação no corpo, por exemplo, são muito diferentes dos efeitos que causam no psiquismo. Né? Não foi à toa que houve um tempo de tanta distância na descoberta de remédios que poderiam ter eficácia sobre o psiquismo. Né? Ângela, veja bem, a gente sabe que a primeira infância é um tempo muito privilegiado na constituição subjetiva. Né? Então, esses primeiros anos da vida é aquele tempo em que se estruturam aquelas âncoras que são fundamentais para que cada criança apresente uma forma de se relacionar com o mundo, para que ela se instale no mundo de uma forma muito particular. Né? Então, nós ficamos pensando assim, se a gente tem um período que é tão fundamental, como é que exatamente neste período, como é que fica, quais são os riscos que essas crianças passam a ficar expostas quando exatamente nesta época elas passam a ser, digamos assim, nomeadas em determinadas circunstâncias como tendo uma determinada enfermidade. Essa questão do diagnóstico precoce e da medicalização, que riscos então oferece para a saúde dessas crianças, para o desenvolvimento psíquico delas e para a vida, para a qualidade de vida também. Pois é, na medida que o nosso aparelho psíquico é totalmente dependente das relações que o sujeito estabelece com o seu ambiente, com os outros, né, que o rodeiam, e ele está totalmente susceptível ao modo como ele é cuidado, né, porque esse aparelho psíquico
ele é derivado de um funcionamento inicialmente reflexo do organismo, que só na medida em que encontra um outro cuidador, que pode estabelecer certas pontes verbais, estabelecendo, vamos dizer, uma transposição do que é o registro do imediato, da descarga do reflexo, para a mediação simbólica, né? É o outro que faz isso por meio das palavras que faz interpretando e localizando a criança. E isso muito precocemente, desde o nascimento da criança, né? A gente diz que a criança respira o campo simbólico, respira o que o outro lhe diz, né? E funciona a partir dos efeitos que disso ressoam no seu corpo. O que acontece é que, na medida em que essa criança é nomeada por agentes externos ao funcionamento familiar, que estão, vamos dizer, recentemente eu vi uma situação em que um bebê nasceu e que a avó disse que teve que fazer um curso de avó, no qual ela aprendeu que ela nunca deveria falar nada. E, melhor, quando mesmo a nora dissesse o que a senhora acha, ela deveria responder: "Ô, minha filha, faça o que seu coração manda." Ou seja, a avó deveria se tornar alguém que nunca se pronunciasse. Que coisa, não né? É? Então, assim, o fato de que, às vezes, os avós ou a tradição familiar diz coisas que podem incomodar numa certa medida, que podem ser diferentes do que se quer ouvir, nem por isso torna essa função do que se diz para uma mãe uma função vã, porque, na verdade, isso transmite a tradição familiar, transmite algo que posiciona a criança, que lhe dá, vamos dizer, a raiz de onde ela parte. Isso, na medida que é substituído pelos cuidados especializados, aparentemente científicos, mas não são científicos, eles são cientificistas, eles se apoiam numa visão científica para prescrever determinadas coisas que são absolutamente momentâneas, absolutamente contingenciais, e prescrevem: bom, seu filho tem transtorno de déficit de atenção, seu filho é hiperativo. Quer dizer, o efeito que isso refaz, quando isso reverbera na família e reverbera sobre a própria criança, é de estabelecer uma ordem genealógica de onde essa criança vem, que não é aquilo que veio da família, da sua tradição e das suas referências familiares. É o nome. Ela passa a ser nomeada, muitas vezes, a partir do nome: meu filho é TDAH, meu filho é autista, meu filho é Down, meu filho é Asperger. Quer dizer, essa criança perde toda a sua singularidade em função de um padrão, em função de uma classe, em função de um déficit. E isso traz profundas consequências para a criança, porque na medida que sobre isso se incorpora uma medicação como uma forma, como uma promessa de solucionar o problema, a gente diz: soluciona o problema dos pais, às vezes da escola, às vezes do ambiente, mas será que soluciona o da criança? Porque o que a medicação vai fazer é, de certo modo, neutralizar a possibilidade da criança trabalhar, elaborar aquilo que lhe causa mal-estar. Pois bem, eu acho que exatamente a partir disso que você está colocando, a gente fica assim muito surpresa pela amplitude da adesão entre profissionais de várias áreas, entre educadores, entre os pais. É uma adesão muito ampla exatamente a esse paradigma novo dessa assistência psicológica da medicalização. É impressionante como, quando os pais se defrontam com esse comportamento fora do padrão ou com algum sintoma psíquico mais preocupante, é incrível como o caminho, né, que parece que fica mais acessível e que eles incorporam como sendo o caminho, digamos, efetivo para dar conta daquilo, é esse, de procurar o psiquiatra e fazer a medicação. E aí eu queria lhe escutar sobre o que é que você acha que faz com que essa adesão aconteça de uma forma assim tão intensa e tão ampla. Eu acho que essa adesão maciça é mesmo fruto
da confiança na ciência, né? E especialmente na medicina, que faz com que a medicina seja uma espécie de garante, uma espécie de referência da saúde. E efetivamente ela o é em muitos aspectos. Só que foi o que eu tentei dizer, que o funcionamento orgânico tratado pela medicina não obedece aos mesmos princípios do funcionamento mental, que exige a consciência, que exige uma transposição de uma série de registros e de elaborações psíquicas para se colocar em marcha. Uhum. O que o remédio faz, ele neutraliza, ele anestesia, ele deixa de produzir aquilo que o corpo social acha incômodo. Mas junto com isso, como diz um pai, bom, meu filho depois do remédio parou de ter as crises, mas não é mais ele naquele corpo. Quer dizer, porque o próprio sujeito se perde ali, ele se neutraliza, ele perde seu momento de aparecer e de elaborar aquilo que inicialmente está causando mal também a ele, causando sofrimento também a ele, né? Em algumas situações, é claro que o remédio pode ajudar e mesmo permitir a elaboração da criança, a construção, a análise da criança, daquilo mesmo que lhe causa mal-estar. Mas a questão do medicamento maciço como solução, por exemplo, a fila de crianças que têm que tomar medicação para evitar ficar nervosa diante da prova, para poderem fazer a prova sem ficar nervosa. Então se monta uma fila para crianças tomarem um remédio que vai trazer certo alívio para elas. Quer dizer, não se elabora o fato de que ela vai ser colocada diante de uma situação em que vai ser exigido um rendimento, né, que ela vai ser posta à prova. E quando isso é neutralizado pelo remédio, se cria uma situação de fracasso da própria criança em solucionar, em ir além da sua ansiedade. Na medida em que existe pouca elaboração dessa criança junto com seus pares, junto com seus pais, junto com os professores, que na conversa vão tentando entender e localizar que mal-estar é esse, fazendo as pontes verbais das palavras em relação aos acontecimentos que estão afetando a criança, quer dizer, é tirar aquilo de um estatuto de algo não sabido para alguma coisa que a criança pode ter acesso. Então, o sofrimento dela, ela pode entender a lógica desse sofrimento. E esse acesso é que o remédio parece retirar, porque amortece a angústia que o mal-estar causa e impede a criança de ter investimento para procurar soluções. Né? E cria-se uma relação direta, então, entre o mal-estar e a droga que o alivia, numa relação bionívoca. Toda vez que eu tenho mal-estar, eu tomo um remédio e aquilo me alivia. Por que isso é tão grave no caso de crianças? É claro que não dá para a gente dizer que é uma relação direta, mas muitas vezes, se a criança se acostuma a tomar uma medicação para se aliviar de uma angústia, o que vai ser dela na adolescência diante das drogas? Então, Ângela, é exatamente sobre isso que eu queria falar e até gostaria nessa hora de me dirigir aos telespectadores aqui da TV Maceió. Eu fico pensando que nós temos que lembrar que essas crianças crescem, que daqui a pouco nós teremos adolescentes e adultos, não é? E como será essa geração que está aí por vir, não é? Como será que eles vão lidar com os desafios da vida? Não é? E, sobretudo, elas ficam marcadas, essas crianças e esses adolescentes, por um estigma. Não é? Se esse paradigma é utilizado, a medicalização é utilizada como sendo a solução durante todo esse percurso da vida, é isso que você acabou de falar. Não é? O que vai acontecer com essa geração? O que é que nós teremos, que realidade nós teremos daqui a pouco? Queria que você falasse um pouco disso também. Me parece que é uma questão extremamente preocupante. Bom, primeiro a gente não poderia antecipar, né, o que vai ser do futuro dessas crianças, porque efetivamente elas estão expostas a uma série de contingências
que não são previsíveis. Então não dá para a gente estabelecer propriamente uma prevenção. Sim. Mas a gente pode localizar como esse mal-estar está sendo tratado hoje. Né? Esse mal-estar nas crianças, que é o reflexo de uma série de modificações e um reflexo do mal-estar dos pais em relação ao lugar deles de serem pais ao mesmo tempo que eles são agentes financeiros, vamos dizer assim, não é? E que cria uma situação de tensão muito grande interna nos pais. Se isso comparece na criança como um mal-estar, né? Ela está ou como sintoma, ela está se queixando de estar se sentindo desamparada de palavras. Sim. Essas palavras que fazem as pontes verbais e que permitem com que o mal-estar seja transformado em outra coisa. Né? Nós fazemos isso por meio do simbólico e não por meio da medicação. Né? A medicação neutraliza e alivia isso. O que a gente vê é que ocasionalmente pode acontecer de que essa criança encontre nesse mecanismo mal-estar remédio, mal-estar anestesia via remédio, encontra um padrão de funcionamento no qual ela vai buscar, diante do mal-estar imenso que a adolescência traz, né, por todos os desafios que a adolescência, Sim. que essa transposição representa entre deixar de ser criança e passar a ter responsabilidade adulta, né, diante desse mal-estar, a alternativa pode eventualmente ser buscar alguma coisa que alivie desse mal-estar imediatamente. E é o que a droga proporciona. Então, eu acho que é alguma coisa que, vamos dizer, criou-se um padrão de funcionamento, criou um padrão de como solucionar, uma matriz de como o sujeito deve solucionar seus problemas. Se é por meio de uma medicação que o alivia imediatamente, por que ele vai pensar? Por que ele vai calcular? Por que ele vai refletir? O que vai fazê-lo retornar a si mesmo e tentar elaborar e tentar dar nome ao mal-estar? Né? Primeiro ajudado pelos pais e depois por si mesmo. Sim. Né? Se isso faltar, eu acho que cria-se um padrão de funcionamento baseado nessa relação quase que de arco-reflexo, que é uma relação bastante primária entre estímulo e resposta, ou seja, se eu estou muito estimulado, a resposta que eu dou é anestesiar isso via remédio, via medicação. Até mesmo por conta daquele imediatismo, né, que você falava inicialmente. Exato. Né, que, de repente, o mais fácil, aquilo que vai me dar uma solução mais rápida, é a medicação, e nesse paralelo que a gente está falando, lá para frente, na adolescência, seria a possibilidade da droga. Né? É uma coisa que eventualmente pode acontecer, não é? Com isso, eu ressalto mais uma vez que isso não quer dizer que em muitas situações a droga não seja necessária. O problema é o uso abusivo da medicação. Né? É claro que a gente tem que eu acho que isso exigiria que a gente avaliasse muito bem quando e por que a medicação deve estar a serviço da criança, e não como uma solução sistemática que todos recorrem. Né? Eu acho que tem que fazer essa diferença, porque não se trata de demonizar a medicação. Trata-se de localizar, que os próprios pais possam decidir sobre se este é o recurso, se esse é o único recurso diante de um mal-estar da criança, né? Se o diagnóstico ele deve se tornar o nome próprio da criança, em vez dela ser filha daquela família, ela passa a ser filha daquele nome, daquela síndrome, daquele transtorno que foi atribuído a ela, que vai acompanhá-la pelo resto da vida. Né? Então, me parece que no caso das crianças, os pais é que devem protegê-la com palavras, banhá-la de palavras e tentar interpretar e tentar o esforço de elaborar junto com a criança aquilo que lhe causa mal-estar. Ângela, nós vamos agora fazer um breve intervalo e logo mais voltaremos aqui com a nossa conversa. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz.
Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com a nossa programação aqui com a TV Maceió e com o prazer enorme de voltar a conversar aqui com a psicanalista Ângela Vorcaro sobre esse tema, como nós falamos no início, tão importante e tão fundamental para, digamos assim, a compreensão por parte de todos nós e dos telespectadores sobre essa questão da medicalização na infância. Bom, há uma questão que eu acho que é de interesse de todos nós. Até um certo tempo atrás, Ângela, a gente tinha vários diagnósticos que eram comuns. TDAH, hiperatividade, a gente tinha também várias síndromes, enfim. Mais de 3 anos, 2 anos para cá, pelo menos no nosso meio, e eu acho que isso é uma coisa que é de conhecimento bem geral, o diagnóstico de autismo, ele passou a aparecer com uma frequência bem maior, e o que nos impressiona muito é que isso acontece com crianças muito pequenas. Às vezes a gente já tem recebido nas escolas crianças com 2 anos já diagnosticadas como autistas. Então a gente queria aproveitar essa oportunidade para poder escutá-la como psicanalista, nos dizendo o que é o autismo, para que todos que estão nos escutando possam compreender melhor do que se trata, né? O que é que significa o autismo e o que é que o distingue da psicose. Bom, primeiro é preciso falar da importância que teve no nosso meio o estabelecimento de um padrão diagnóstico pela psiquiatria, que apareceu como Manual de Transtornos de Doenças Psiquiátricas, não é? O DSM, que traz é para um amplo uso, não é apenas para os médicos, mas também qualquer um pode, a partir dos critérios ali apontados, pode estabelecer, pode localizar um funcionamento patológico. Como é uma coisa que se pretende ser passível de ser dividida e conjugada no mundo inteiro, criando um padrão comum diagnóstico, foi estabelecido o transtorno do espectro autístico, que é um transtorno onde cabem todas as patologias, todas as desarmonias de desenvolvimento, né, que acontecem com todos nós. Então, eles, ao nomear transtorno do espectro autista, estabeleceram graus mais grave, menos grave, e esses graus passaram a incluir todo o quadro de psicopatologias da criança, né? Então, qualquer criança que reaja ou que tenha um comportamento de alguma maneira opositivo ou resistente, né, é localizada como um autismo, vai de leve até gravíssimo, né? Então, o grande problema é que, a partir daí, as crianças passaram a ser diagnosticadas todas dentro do espectro. E cabendo ali, bom, a gente poderia dizer que todos nós caberíamos nesse espectro, né? É possível localizar cada um de nós com algum modo de funcionamento, às vezes mais solitário ou mais opositivo ao ambiente, não é? Porque isso nos caracteriza. Nós estamos num eterno conflito entre fazer o laço social e querer realizar nossas próprias vontades. Então, o que acontece nessa circunstância é que um diagnóstico abarcou, o autismo, então, passou a abarcar uma série muito grande de quadros. Do ponto de vista da psicanálise, isso que poderia ser chamado de uma epidemia de autismo,
né? A epidemia de diagnósticos de autismo, leia-se bem, né? Não é fruto de uma condição psíquica que especifica o autismo, que é a solidão extrema e uma exclusão ativa do ambiente, do qual esse ambiente que para a criança ela quer que se mantenha sempre o mesmo, estável, sempre sem nenhuma modificação. De modo que a gente pode até dizer que esse nome autismo é um nome muito atual para dizer do modo como nós tentamos viver numa relação imediata com as coisas, numa relação sem nenhuma interação com o outro, né, mas sim com as máquinas, e vamos dizer, o autismo levaria isso ao extremo. Né? Só interessa um ambiente que ele domine e não que ele veja, quer dizer, qualquer modificação no ambiente cria para ele um mal-estar imenso, insuportável. Esse tipo de situação é muito rara do ponto de vista da psicanálise e não deve ser confundida, por exemplo, com os quadros psicóticos de crianças em que, por exemplo, a criança tem uma relação extremamente, ela se deixa falar pela linguagem, então ela ecolalicamente reproduz aquilo que é dito, né, de uma maneira que em nenhum momento, não é em um comportamento, mas em nenhum momento aparece ali uma colocação que seja própria do sujeito, que ele consiga organizar o que ele ouve de uma maneira que lhe seja própria. Né? No autismo, ao contrário, existe uma exclusão, né, essa exclusão ativa em que ele opera a sua própria exclusão, ele não chega a fazer funcionar a rede simbólica, a rede de linguagem. Né? Então, uma criança que fala jamais poderia ser chamada de autista. Né? A gente diz que enquanto o psicótico ele tem um excesso de simbólico a ponto de ele mesmo se perder, na psicose existe um excesso de real que não consegue ser transposto para o simbólico. Isso que você acabou de falar, Ângela, quanto à questão de uma criança que fala não pode ser considerada autista? Para a psicanálise. Para a psicanálise, né? Eu acho que é uma coisa importantíssima, porque inclusive a gente tem tido essa experiência nas escolas. São várias as crianças que chegam com o diagnóstico e falam e conversam. Não tem absolutamente, digamos, aquelas características que o autista, a partir de um certo tempo, já apresenta de uma forma, vamos dizer assim... O autista, em geral, nós consideramos que ele, em geral, é primário. Ele acontece com a criança desde os primeiros tempos do nascimento. Sim. Né? E a psicose é alguma coisa que só aos 2, 3 anos aparece. Agora, existe um autismo secundário que muitas vezes é sintomático, que também aparece com sintomas autísticos, mas que responde extremamente bem ao tratamento e aquilo se dissipa. Né? Em maior ou menor medida. Agora, outra coisa é a gente, então, dizer que uma criança que passa 6 horas ligada ao tablet, que ela seria autista, porque esse é um comportamento antissocial. Bom, é um comportamento mais do que social, porque esse é um comportamento que está sendo motivado e desenvolvido e explicitado, em que, né, estaríamos todos incluídos aí nessa relação direta com o tablet. Chamar uma criança de autista porque ela se liga preferencialmente a um tablet ou a um celular do que a uma conversa social, diz muito mais do ambiente dela do que dela mesma. Sim, sem dúvida. E uma outra coisa, e eu acho que para os telespectadores, para os pais, para os educadores que estão nos vendo, eu acho que seria também muito importante, era uma resposta para o seguinte: uma criança que recebe um diagnóstico de autismo, nos primeiros tempos da sua vida, ela será sempre autista? Esse diagnóstico é definitivo? Porque, assim, já escutamos, né, pessoas da família de uma criança que tinha esse diagnóstico, na expectativa de que isso era alguma coisa que não teria mais o que se fazer. Ela seria um autista para sempre, né? Eu acho que isso não é uma coisa incomum.
É uma coisa que acontece não somente em relação ao autismo, mas a outros diagnósticos precoces que são afirmados. Então, eu queria que você nos falasse disso. É definitivo esse diagnóstico? Pois é, nesse estado de coisas em que a gente se encontra atualmente, isso vai depender muito de quem dá esse diagnóstico. Porque uma coisa é a gente localizar um autismo primário e, desde cedo, essa criança entrar num tratamento em que, nunca sozinho, né, mas sempre na relação direta com seus cuidadores, em que alguma coisa ali pode se modificar profundamente. Outra coisa é chamar, nessa epidemia que trata todas as crianças como autistas, porque, obviamente, isso não se sustenta. Existem alguns casos em que o autismo pode ser muito recrudescido, a ponto de a gente, muitas vezes, não conseguir nem discernir de uma dispraxia profunda. Ou seja, mas o que nos mostram, e aí eu acho que a grande fonte para nos esclarecer isso são as biografias dos autistas que conseguiram chegar a elaborar um texto escrito, não é? Em que muitos dizem, né, de que eles não conseguem diferenciar uma sensação de um brilho do sol sobre a poeira, no raio, né, na faixa de luz, de uma fala. Quer dizer, às vezes esse brilho que ele vê é mais importante para ele do que a fala de uma pessoa dirigida a ele. Então é uma questão muito específica, ainda cheia de interrogações e de problematizações a serem feitas, porque o autismo verdadeiro e raro, ele costuma nos interrogar profundamente sobre essa interseção do psíquico com o orgânico, né? E ele realmente leva isso aos confins dessa interseção, que é muito difícil. Mas isso são casos muito raros, né? E não essa profusão diagnóstica, porque o que a gente vê é que muitas crianças que chegam com sintomas autísticos, e aí é muito interessante ver que não é possível fazer um diagnóstico em uma sessão, é preciso um estudo longitudinal dessa criança para ver como é que ela responde ao próprio encontro com o outro desconhecido, que no caso o terapeuta. Então, quando você diagnostica a partir dos critérios do DSM, muitas vezes você prescinde até mesmo de ver a criança, ou ver a criança rapidamente e sem analisar se ela está num dia ruim, né? Ou se ela está efetivamente num quadro contínuo. Então é preciso que os pais considerem se essa criança está sendo vista de uma forma longitudinal durante várias sessões, né? Para localizar se efetivamente aquilo de que se trata é de um quadro fechado, fixo, né, recrudescido, ou se é alguma coisa que se deixa modificar com a interação com o outro. Uma interação, às vezes, mais precisa, onde a gente pode ver que a criança sai de um mundo extremamente imediato, em que ela faz um circuito ínfimo na relação com as coisas, que é o que é chamado de estereotipia. Né? Então, um circuito em que ela toca na coisa, a coisa se mexe, e aí ela toca de novo na coisa, às vezes uma rodinha, etc. e tal. Mas o que importa é saber o que ela faz com isso diante de uma intervenção precisa sobre essa situação. Então, o que eu sugiro é que os pais sempre analisem como esse diagnóstico foi dado, porque ele pode ser uma opinião baseada, claro, num manual muito importante para a psiquiatria, mas ele pode ser, né, como é que ele foi desdobrado, porque muitas vezes o profissional se coloca como um funcionário do discurso médico. Então diz, é assim que está sendo preconizado o autismo hoje em dia. Preconizado é uma palavra de ninguém, né? E aí o próprio especialista não chega a dizer, eu acho isso ou aquilo. Né? Porque muitas vezes o especialista funciona apenas como um funcionário do discurso médico. Então é muito importante que os pais vejam como é que o próprio profissional se insere naquilo que ele diz. Perfeito. E, inclusive, quando você falava aí agora, eu me lembrei que tem assim, é como se fosse o protocolo médico, né? Uhum. Que a gente escuta isso também em outras áreas da medicina. Não, mas o protocolo médico é este. Uhum. Então, independentemente
do que a gente está ali acompanhando a alguma coisa já escrita que precisa se adequar àquilo que se trouxe, né? Exato. E eu estou vendo que você tem... Só um minuto, é porque vale a pena dizer que o protocolo é isso, né? Como agora está se construindo com relação aos bebês, como eu disse, né? A avó não fala nada, né? Então, se a criança está com dificuldade de mamar, o problema é que ela está com a língua presa. Vamos cortar ali o freio da língua. Quer dizer, como se fosse um procedimento sempre constante e igual para todos os casos. Isso cria um anonimato na vida da criança, porque ela não está referida a um eixo, ela não está referida a uma raiz familiar, ela não está referida a uma série de valores que estão sendo ali partilhados e conjugados no seio da família. Ela está recebendo uma fala de um especialista que seria uma fala verdadeira, uma fala científica, uma fala preconizada, a partir de um certo protocolo, né, em que as coisas já estão previstas para funcionar de determinada maneira. Né? Porque uma coisa é um protocolo ter que funcionar quando existe uma baixa de oxigênio no sangue, e então que a criança está na UTI ou está né, ainda na incubadora, e aí então tem um certo protocolo a se seguir para se orientar os profissionais que devem funcionar sempre da mesma maneira. Outra coisa é fazer um protocolo na vida de um sujeito que está em condições de vida que está ali, né, organicamente vivo e funcionando. Né? Então, quando você... Quer dizer, numa situação de uma UTI, pode ser que tenha situações que exijam um protocolo. Mas numa situação do cotidiano, estabelecer um protocolo é anular a singularidade total dessa criança e da própria família e depositá-la num saber genérico, né, que pode ser estatisticamente o mais correto, mas não quer dizer que seja para aquele caso o mais correto, porque disso só os pais sabem. E os pais não devem abrir mão desse saber. Com certeza. Eu acho que é importantíssimo que isso seja compreendido, né? Que para além da palavra do médico, existe aí um saber que só os pais detêm e que é fundamental que eles façam valer esse saber. Ou né? que a partir dele interroguem o médico. Sim, também. Né? Bom, você falando aí sobre genérico, me veio aqui uma questão também que é muito frequente e que eu acho que os telespectadores, de certa forma, devem também escutar muito sobre isso. É que há fatores genéticos, não é? Para todas essas doenças, essas enfermidades psíquicas. É muito comum que as pessoas acreditem que isso vem aí como alguma coisa da genética. E o que é que a gente poderia, então, dizer sobre isso, Ângela? Olha, existem alguns estudos muito limitados que estabelecem uma relação entre gêmeos, gêmeos criados em ambientes diferentes e tal, situações muito específicas das quais não é possível fazer nenhuma generalização, né, sobre essa questão genética. Os estudos genéticos são importantes, mas, por outro lado, é preciso a gente lembrar que a genética humana, vamos dizer, mais de 90% ela é pré-definida para o humano em geral. E que existe alguma coisa que a gente não pode esquecer, que é a epigenética. A genética ela não existe sem as interferências do ambiente sobre ela. Né? Então, assim, você pode ter uma síndrome genética, mas essa síndrome não foi esclarecida até hoje em relação ao autismo. Ainda continua sem esse marcador. Né? Nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não, porque efetivamente isso é só uma promessa, isso não está decidido. Agora, não está decidido cientificamente. E, além disso, a gente tem que lembrar da epigenética, que vai nos mostrar que o modo da genética de cada um operar é através da relação com o ambiente. E nessa relação com o ambiente, isso se modifica. Né? Então, por exemplo, basta lembrar da questão, quando a gente nasce, é possível que a gente fale todas as línguas. Não é? Nós temos um equipamento que nos permite franquear o acesso orgânico, o que há de orgânico nisso, a todas as línguas do mundo, qualquer uma. Mas depois da gente conviver um pouco numa língua, isso se restringe. E nos torna muito mais operantes na língua pátria do que numa língua secundária.
o que que mostra muito bem como é a influência do ambiente sobre esse funcionamento. Né? Então, apesar de eu ter um equipamento que me permitiria ter acesso a qualquer língua, eu vou falar o português. Muitos sons que são produzidos em outras línguas, depois de que eu aprendi uma língua, os outros sons vão ser anulados, esquecidos, impossíveis de serem pronunciados. Vai haver uma restrição, exatamente pelo ambiente, pelo que o ambiente permite e produz. Então, é importante a gente verificar que a genética só funciona na relação com o ambiente. E eu recomendo aos pais conhecerem um pouco de epigenética, que permitiria ir um pouco além dessa ideia de uma genética como algo definitivo, né, com o qual você nasce, da qual você nunca quer dizer, que é independente do ambiente. Não existe isso. Muito bem, Ângela. Antes de solicitar a você que faça as suas considerações finais, acredito que nossos telespectadores estão curiosos para escutar alguma coisa a mais para a gente concluir a nossa entrevista. Eu queria apresentar alguns dos seus livros, né? Você já publicou 6 livros e nós estamos aqui com alguns deles. Eu queria apresentá-lo aqui ao nosso público, ok? Uhum. Nós temos aqui o Tratamento Psicanalítico de Crianças Autistas. É um diálogo com múltiplas experiências, conforme você coloca aqui. Uhum. Nós temos a pesquisa e psicanálise do campo à escrita. Temos a teoria da nominação na obra de Jacques Lacan. E temos o bebê e o laço social, uma leitura psicanalítica. Além desses 2, nós temos Crianças na Psicanálise, não é isso? Uhum. E tem o último livro, A Criança que na é Clínica. A Criança na Clínica Psicanalítica. Então, nós estamos aqui com uma profissional que tem, além de uma experiência clínica rica, vários estudos já publicados, não é? De forma que essa contribuição que ela está nos trazendo é, de fato, muito valiosa. Então, nós queremos... Além de uma centena de artigos. Além de uma centena de artigos, conforme ela está colocando. Então, nós queríamos, Ângela, queremos agradecer, antes de tudo, né, essa colaboração tão grande. Se possível, apesar de você não residir aqui em Maceió, quem sabe teremos outras oportunidades e será um prazer tê-la aqui de novo. E gostaríamos, então, que você fizesse, para os nossos telespectadores, as suas considerações finais. Uhum. Bom, eu creio que o que está em jogo, a grande importância do que eu aprendi nos últimos 40 anos na clínica com crianças, é que o papel e a função dos pais como suportes para o desenvolvimento da criança é algo que não é negligenciável. É claro que isso traz um impasse muito grande em relação à vida profissional dos pais, porque efetivamente uma criança exige muito dos pais, né? Cuidar de uma criança, protegê-la e dar um suporte para que ela possa enfrentar a vida é algo que pode nortear completamente o futuro dela. Nunca esqueçam esse aspecto, como também nunca esqueçam a importância de interrogar, ou seja, de serem uma espécie de advogados da criança, vocês estão, né, defensores da criança, falar em nome dela, ou seja, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer interrogação que tenham a partir do que dizem do filho de vocês, do que qualquer especialista diz, seja ele psicanalista, terapeuta ocupacional, médico, fonoaudiólogo, se assegurar do que quer dizer isso que foi dito sobre a criança. Porque muitas vezes nós somos impactados por um nome que cola na nossa orelha, né, e passa a nos orientar, como uma vez já disseram isso, e isso ganhar um caráter muito maior, muito mais definitivo do que poderia ser se isso fosse desdobrado, se isso fosse interrogado, se isso fosse relativizado. Quer dizer, será que isso é uma verdade absoluta? Tal como dizem que minha pressão é 14/8? Né? É de outra ordem que se trata não de relações diretas de medida matemática,
no nosso aparelho psíquico, as coisas funcionam de acordo com a elaboração que a gente pode fazer delas. Então, nunca abandonem a importância da elaboração que vocês podem ter sobre alguma coisa, qualquer dito sobre os seus filhos, ou sobre qualquer coisa que vocês também dizem e que vocês escutam da criança. Né? Esse eu acho que é o meu recado principal que eu gostaria de colocar para vocês. Muito obrigada. Bom. Muito bom, a gente quer agradecer mais uma vez essa contribuição preciosa que você está trazendo para nós todos, para pais, educadores, todos que nos escutam. Agradecer também a audiência dos senhores e, enfim, desejar que a gente possa tê-la aqui de volta outras vezes. Então, até a próxima. Até a próxima.